Oi amigos e amigas, mais uma atualizações do Musset de mercado da bola do Santos e neste vídeo eu vou falar sobre o avanço pela contratação do Gabigol, a movimentação pela vinda do Vitinho e a venda do Vinícius Zanocelo. Antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, se ainda não tiverem inscritos, que curtam, comentem, deem um hype e ativem as notificações. Tudo isso é gratuito e ajuda demais esse canal a continuar crescendo. Sem enrolação, vamos falar de Gabigol. O Santos está mais próximo de contratar o menino da Vila, santista e cruel. Eu sempre falei aqui no canal, né, que a negociação nunca esfriou, que o Santos sempre esteve otimista e dessa vez eu digo que há uma proposta de empréstimo. É assim que o Santos tem tentado contratar o Gabriel nos últimos dias. A princípio, o Cruzeiro trabalhou com a possibilidade de uma negociação em definitivo, seja por uma compensação financeira, algum jogador em troca. Depois avaliou a possibilidade de uma rescisão amigável, que não foi para frente pelo tempo de contrato, pelo muito dinheiro envolvido desse acordo até 28. E o que se conversa agora é de um empréstimo até o final do ano, em que o Santos pagaria a maior parte do salário e o Cruzeiro ajudaria com o restante. Essa informação foi publicada pelo Ademir Quintino e confirmada por mim. O salário do Cruzeiro, no Cruzeiro, é mais ou menos de 2,5 milhões. O Santos chegaria ali com 1,5 milhão e o Cruzeiro arcaria com o restante. O Cruzeiro gostaria que o Santos pagasse 2 milhões e o Cruzeiro só arcasse com 500 mil. Então existe uma diferença menor. As conversas estão evoluindo. O Cruzeiro entende que não há clima para o Gabigol lá. O Tite não quer o Gabigol, quer o Santos quer o Gabigol. Existe uma relação importante entre o Alexandre Matos e o Pedro Lourenço da SAF do Cruzeiro. Também existe uma boa relação com o presidente Marcelo Teixeira. O Alexandre Matos está em Belo Horizonte para tratar de questões de saúde e aproveita para conversar com o Cruzeiro, o seu ex-clube. O Gabigol também se dá muito bem com o Matos, que o ajudou a levar para lá. Então tá tudo meio em casa, questão familiar. Gabigol mora com a Rafaela, irmã do Neymar. Os pais de Gabigol estão em Santos, então as famílias também estariam próximas depois de um ano em que ficaram um pouco afastados. Tudo indica que Gabigol será reforço do Santos. A negociação está avançada, mas não está fechado. Um acordo complexo que envolve muito dinheiro, opção ou obrigação de compra, tem as luvas que o Cruzeiro tem que pagar ao Gabigol, que o Santos poderia assumir ou não. Então existem aí pendências, mas a negociação avançou nesse modelo de negócio de empréstimo. O Santos está ainda mais otimista de que vai contratar o Gabigol. Outra movimentação que ocorreu, essa mais discreta nos últimos dias, foi pelo Vitinho, do Internacional, atacante que está emprestado pelo Dinamo de Kiev até junho. O Santos recebeu a informação de que o Dinamo de Kiev não tem interesse em ficar com o Vitinho e de que ele poderia ficar livre no meio do ano. Então o Santos pensa na possibilidade de fazer uma espécie de pré-contrato com o Vitinho. Acertaria ali as bases salariais. Eu ouvi que seria de um contrato de 3 anos, com salário acima do que o jogador recebe no Inter, para pressionar o Colorado pela liberação antecipada. O Vitinho, que o Santos entende que tem as características do Guilherme, um jogador que teria um pouco mais de técnica, de drible, em compensação marca um pouco menos que o Guilherme, mas em condições gerais ali se entende que seria um bom substituto. Então começou-se uma movimentação, não é ainda uma negociação, porque o Inter não foi procurado oficialmente, mas nos bastidores existe sim, desde a última sexta-feira, uma movimentação do Santos pela contratação do Vitinho, que é uma das alternativas para o lado do campo. No meio-campo está definido, proposta pelo Loyola e negociação em andamento com o Independiente. Para centroavante, proposta pelo Gabigol e negociação em andamento com o Cruzeiro. Na ponta, não houve avanço pelo Rinestrosa do Atlético Nacional, não está descartado, mas não está fácil de vir. Então o Santos começa a olhar o mercado. Existe essa movimentação pelo Vitinho, existe o olhar pelo Rony do Atlético Mineiro, como eu trouxe aqui no canal, e outros nomes são sugeridos, oferecidos, consultados, e não andaram, como Michael, como o Antony Alves. Então pelo Vitinho existe essa possibilidade do Santos pensar num pré-contrato para tentar a liberação, para que ele venha de graça ou com uma compensação financeira ao Inter. E também o Rony, caso o Atlético Mineiro tope emprestá-lo, dependendo das condições do Santos, teria interesse. Para terminar este vídeo, eu quero falar de Vinícius Zanocelo, que está perto de ser vendido ao Ceará. O Ceará, a princípio, não demonstrou interesse na compra porque caiu, o orçamento cai drasticamente, mas o Ceará está dando um jeito. O Zanocelo é a prioridade do Ceará para essa Série B. O Zanocelo quer ficar no Ceará, se encontrou lá na cidade com o carinho da torcida, foi bem na reta final do Vozão, onde o Vozão caiu e o Zanocelo segurou a barra.
mas não foi capaz ali, não foi suficiente para que o Ceará continuasse na Série A. O Zanocelo recebeu propostas do Vitória e do Remo, mas topa jogar a Série B pelo Ceará. O presidente do Ceará, João Paulo, está em contato com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. A negociação avançou e, ao que parece, o Zanocelo será vendido, vai em definitivo ao Ceará. Não sei as condições, sei que a opção de compra estava um pouco acima dos 10 milhões de reais, que é o valor que o Santos pagou à Ferroviária para trazê-lo, então espero que esteja nessa casa da venda ao Ceará. Mesmo que tenha caído, o Ceará quer fazer esse esforço, esse investimento, porque entende que é Zanocelo e mais 10 para jogar essa Série B. O Zanocelo quer continuar, pediu para negociar com o Ceará, mesmo que no Vitória, por exemplo, ele recebesse mais. E o Zanocelo não tem interesse em ir para mercados periféricos, Oriente Médio, países de menor expressão na Europa. Recebeu a proposta da Bélgica, da Turquia, mas ele quer jogar no Ceará, onde ele entende que ele reencontrou o seu futebol. Então o Santos está perto de vender o Zanocelo ao Ceará. Falei do Zanocelo, falei de Gabigol, falei também da procura pelo Vitinho e citei outros casos aí no meio, como o Rinestrossi, o Loyola, e digo novamente que o Santos está perto de renovar com o Neymar, que a tendência é que isso ocorra nos próximos dias. Beleza? Mais um resuminho aqui de mercado com atualizações para vocês. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Não deixe de se inscrever, deixar seu like. E eu fiz uma live ao meio-dia desta terça com essas e outras informações, uma live de 50 minutos. Então, se você quer mais conteúdo, a live está disponível, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.